bem-vindo ao canal História Pré-ENEM, onde resolvemos as questões de histórias dos Enems passados. Na aula anterior, nós abordamos sobre a Baixa Idade Média. Nessa aula, trabalharemos as questões que falam sobre o Renascimento e sobre o absolutismo. Primeiro falaremos sobre o Renascimento, que foi o período da transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ocorreu principalmente na Itália e se alastrou para o resto da Europa Ocidental. Foi caracterizado pelo desenvolvimento nas artes, das ciências, da economia e principalmente da política, modificando então o pensamento medieval. Surgiu com o desenvolvimento do comércio, as grandes navegações e a reforma religiosa. Enquanto o pensamento medieval era teocentrista, o pensamento renascentista era antropocentrista, ou seja, nós vamos trocar o centro do universo, que era a Terra e Deus, para o centro das atenções ser o homem. Nós vamos substituir a fé pela razão. Vamos ter corpo deixa de ser uma fonte de pecado para ser a fonte de beleza e razão da existência humana. O absolutismo foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca e surgiu para atender à demanda da nobreza feudal e da burguesia mercantil que estava crescendo. O absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX. Defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Os principais teóricos do absolutismo são Maquiavel, Hobbes, Bossuet e Bodin. A figura do rei Luís XIV da França é o maior exemplo do absolutismo da época, e vai existir dois tipos de absolutismo: o francês, onde o rei detinha o poder e estava acima de todos e das leis, e também o absolutismo inglês, onde o rei detinha o poder e obedecia o que era votado pelo parlamento. Hoje serão abordadas 5 questões, 2 de 2009, 2 de 2012 e uma de 2019. Agora vamos à resolução destas questões. No caderno amarelo de 2019, nós temos a questão 83, que traz um texto de Hanum que fala sobre as transformações nos cômodos dentro da Idade Moderna. O texto fala o seguinte: uma privação do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto evidencia-se cada vez mais nos séculos 17 e 18, como as ruelas, espaço entre a cama e a parede. As alcovas são espaço além do leito, longe da porta que dá acesso à sala, ou à antecâmara na casa das elites. Thomas Jefferson, tecnólogo do estilo século XVIII, mandou construir uma parede em torno de sua cama, a fim de fechar completamente o pequeno cômodo além do leito, cômodo no qual só ele poderia entrar, descendo da cama ao lado da ruelle. A partir do século XVII, a história da casa, que foi se modificando para atender aos novos hábitos dos indivíduos, provocou A ciência, história, estuda qualquer fonte, incluindo até a construção e formação de uma casa, como acontece no texto em questão. O problema está em ver como ela era construída. As casas, anteriormente ao período em questão, como será realizada a construção das casas posterior ao período. Esse período que estamos falando é a Idade Média, já que Thomas Jefferson é da Idade Moderna. Na Idade Média, as casas eram de um único cômodo, que servia para dormida, somente para isso. O comer e demais funções do cotidiano eram realizadas na parte exterior da casa. A ruela, descrita no texto, era a parte da casa que ficava entre a cama e a parede, que servia para a pessoa entrar ou sair da cama na hora de dormir, que era a única função realizada pela pessoa no interior da casa durante a Idade Média, eu acabei de falar. E com a divisão em cômodos, no caso, criação do quarto para dormir, a cozinha para preparar a comida, a sala para receber as visitas, a antessala para fazer as refeições, fez com que a construção da casa na Idade Moderna tem a especialização dos aposentos ou dos cômodos. Portanto, devemos marcar a letra E como opção única para responder a questão que diz que foi provocado com essa nova hábito dos indivíduos na construção
das casas, da história da casa, a especialização dos aposentos. A questão 18 de 2009 traz um texto de Spinoza sobre os lombardos na atual Itália. O texto fala o seguinte: a lei dos lombardos, Edictus Rari, povo que se instalou na Itália no século VII e era considerado bárbaro pelos romanos, estabelecia uma série de reparações pecuniárias, composições para punir aqueles que matassem, ferissem ou aleijassem os homens livres. A lei dizia: para todas estas chagas e feridas estabelecemos uma composição maior do que a dos nossos antepassados, para que a vingança, que é inimizade, seja relegada depois de aceita a dita composição, não seja mais exigida nem permaneça o desgosto, mas dê-se a causa por determinada e mantenha-se a amizade. O enunciado pede o seguinte: a justificativa da lei evidencia que, ao ler o questionamento, vemos que a questão versa sobre a justificativa evidenciada pela escrita da lei que foi formulada pelos lombardos. Aqui temos uma lei do século VII de um povo que, sendo bárbaro para os romanos, se instalaram após a queda do Império Romano do Ocidente na região atual da Lombardia, Itália. Os mesmos já editaram e escreviam suas leis para que se evitasse o caos dentro da sua sociedade. A lei fala sobre os antepassados, onde os mesmos praticavam a vingança, no caso a inimizade, as quais as leis escritas aqui estão para se evitar essas práticas. Isso é o que está escrito no texto. Por conseguinte, a lei é evidenciada a transformação de velhas práticas para melhorar a convivência em sociedade. Portanto, a alternativa que mais se aproxima do contexto é a letra C, que diz: se pretendia transformar velhas práticas e perturbava a coesão social. Caso coesão é a ordem social que nós falamos. Por isso devemos marcar essa daí, que é a mais próxima que sim seja dentro da justificativa evidenciada no texto. A questão 25 do Enem de 2009 traz um texto de Elias sobre a corte do antigo regime. O texto fala o seguinte: o que se entende por corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação dos reis de França e suas famílias, de todas as pessoas que, de perto ou de longe, dela fazem parte. As despesas da corte da imensa casa dos reis são consignadas no registro das despesas do reino da França, sob a rúbrica significativa de casas reais. Algumas casas de habitação dos reis tiveram grandes efetividade política e terminaram por se transformar em patrimônio artístico e cultural, cujo exemplo é... O que é esse antigo regime? O antigo regime nada mais é do que o absolutismo. Nós falamos no início da aula que tínhamos dois tipos, o inglês e o francês, sendo que este último tem seu auge durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que levou toda a corte a residir no Palácio de Versalhes. O enunciado pede um exemplo de habitação dos reis do antigo regime ou do absolutismo, que vai virar patrimônio artístico e cultural. Por isso devemos marcar a letra A, pois o Palácio de Versalhes na França, único do antigo regime, só. Na questão 1 do Caderno Azul de 2012, nós temos uma charge com a figura do Rei Sol, Luís XIV da França. E o enunciado diz o seguinte: na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visava sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra, como foi descrito na questão anterior, o Rei Sol, Luís XIV, fez do antigo regime um modelo de absolutismo. A charge vai fabricar uma estratégia para demonstrar o valor do rei soberano e demonstrando ao povo esse poder. Isso é o que está evidenciado no enunciado. Nós devemos aí lembrar que o antigo regime, os reis absolutistas faziam uso da representação simbólica para demonstrar o seu poder. Na charge, essa caracterização é bem representada, pois evidencia uma figura de um rei com roupas comuns, posteriormente, com toda a indumentária típica dos reis absolutistas. Demonstra que a vestimenta confere ao monarca uma toda distinção da soberania.
monarquia se sobrepõe sobre as características físicas do próprio rei. Então devemos marcar a letra E, pois a charge vai ironizar a fabricação da imagem do monarca francês Luís XIV. Os trajes decorados com a flor de lis, o salto alto, a peruca e o centro simbolizam o poder e esconde a fragilidade física do então rei e o transveste na figura do rei Sol, imagem do poder absoluto da monarquia. Com isso, a vestimenta se torna importante na constituição da figura simbólica do rei, pois esconde os defeitos que apresenta no seu corpo. No Caderno Azul de 2012, na questão 11, nós traz um texto da Declaração de Direitos determinado pelo absolutismo inglês do século XVII. O texto é o seguinte: que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal para toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modos diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predomina na Europa continental estão indicados respectivamente em... A questão aqui se depara com a diferenciação entre o regime político praticado na Idade Moderna dentro da Inglaterra e o que é praticado na Europa continental. A Revolução Gloriosa, que foi como ficou conhecido o movimento que ocorreu na Inglaterra entre 1688 e 1689, em que o rei Jaime I foi deposto do trono para dar lugar ao príncipe holandês Guilherme de Orange. Ao assumir o trono, o novo rei se comprometeu a respeitar e cumprir a Declaração de Direitos, ou a Bill of Rights, instituindo assim a monarquia parlamentar, em que o poder do rei era limitado pelo parlamento. E aí a diferença nós vamos lembrar que é falando aí do absolutismo, que na época moderna prevaleceu o regime político absolutista. A questão já fala da época moderna. Época moderna nós temos que nos ligar para o absolutismo. Procuramos, só tem uma falando sobre o absolutismo, portanto devemos marcar a letra B. Já deveríamos marcar diretamente. Não precisava nem você saber essa primeira parte, bastava você descobrir a segunda parte, falando sobre o absolutismo. Bem, galera, nessa aula resolvemos as questões do Enem que abordaram sobre o Renascimento e o absolutismo. Na próxima aula vamos abordar as questões que tratam sobre a Revolução Francesa. Vou necessitar que apertem o botão de joinha que se encontra aí embaixo para dar o seu like. E também que se inscrevam e divulguem o nosso canal. Se possível, aperte o sininho que aparece aí em cima para receber as notificações de quando postarmos novas aulas. Agora, bons estudos e que tenham um bom Enem este ano.